Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Edvanei Fernandes e tenho o prazer de estar aqui com você para estudarmos mais uma das lições da revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel. Estamos chegando à lição de número 11, que tem por título Ezequias, modelo de firmeza e fé. E eu gostaria, antes de iniciar a nossa aula, pedir para que você possa seguir a conta do Crente Docente no Instagram, @crentedocente, no Facebook, facebook.com/crentedocente, e também você que está aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever no nosso canal, de você curtir, de você deixar o seu comentário, não deixe de ativar as notificações para você ficar sabendo do que acontece como novidade aqui do nosso canal. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de deixar aqui um recado para você. Você que nos acompanha, você tem visto todo o trabalho realizado pelo Crente Docente chamado Sala VIP. A Sala VIP, que é um espaço exclusivo para apoiadores do Crente Docente, e eu gostaria muito que você participasse da Sala VIP, porque na Sala VIP nós temos conteúdos especiais para essas pessoas que contribuem com o projeto. Por exemplo, nesse momento nós estamos compartilhando semanalmente aulas de um curso de teologia que nós chamamos de Circuito Teológico. E se você fizer parte da Sala VIP do Crente Docente, você terá acesso gratuito a esses conteúdos. Para participar da Sala VIP é apenas uma trimestralidade de R$ 49,90. Se você quiser saber mais, nós vamos deixar aqui na descrição o contato para poder você fazer a sua matrícula e acessar as portas da Sala VIP. Sem mais delongas, nós iremos hoje para a nossa lição de número 11, Ezequias, modelo de firmeza e fé. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar aqui para você 3 porções da Palavra de Deus em que você vai encontrar a história de Ezequias e os personagens que estão correlacionados à vida de Ezequias. Primeira porção do texto bíblico, segundo livro dos Reis, do capítulo 18 ao capítulo 20, segundo livro das Crônicas, capítulo 29 até o 32, e Isaías, capítulo 36 até o capítulo 39. Ezequias foi esse rei de Judá, que esteve ali atuando, governando por volta do ano 715 a.C. até 686. Essa é uma data aproximada de Ezequias. Teve ali como rei em Judá. Ezequias, antes de qualquer coisa, é importante você entender que Ezequias ele é um símbolo de contrariedade à idolatria em Judá. Porque Ezequias ele guiou o povo de Judá a uma renovação não somente política, mas também uma renovação espiritual, uma renovação religiosa. Neste período de Ezequias, a gente pode perceber que Deus ele parece refrigerar a nação, ele parece fazer com que Judá viva um tempo de refrigério em relação aos ataques, em relação à prosperidade na nação. Mas lembre-se, a gente vai ver aqui na lição que o fato de haver esse refrigério não significa que não houve, por conta dos inimigos do povo de Deus, afrontas. Não significa que não houve momento de tentativas de ataque, tá bom? Então, isso é muito importante que você entenda. Cabe também lembrar aqui que esse período, que contempla o período de Ezequias no trono em Judá, a gente vai perceber que somente posterior, lá para o ano 586, é que o Império Babilônico ele vai adentrar a Judá, vai sentenciar um cativeiro para Judá, e isso tudo é consequência das gestões que tiveram anteriormente. Os monarcas que passaram em Judá, eles oscilaram na sua condução, oscilaram na obediência a Deus e na condução do povo. Os problemas eles foram tanto administrativos, mas
principalmente problemas espirituais. Esse período também ele contemplado pelo reinado de Ezequias, mais especificamente no 6º ano do seu reinado. A Assíria, ela liderada ali por Salmaneser, ele vai exercer o que a gente chama de ponto culminante da invasão do Reino do Norte. Esse reino que a gente chama Reino do Norte é o reino, né, de Israel. E aproximadamente no período do ano 9º do rei Oséias, lá na parte norte de Israel, né, o Reino do Norte, por uma incursão do Império Assírio, aproximadamente 3 anos, essas violentas incursões, opressão, vai mostrar para a gente que o Reino do Norte ele vai ser dominado inteiramente pelo Império Assírio, conforme a gente pode ver no 2º livro dos Reis, no capítulo 18, ali no versículo 10, a gente vai ver essa menção de que durante 3 anos de incursões violentas, opressões, o Reino do Norte ele vai ser tomado pelo reinado da Assíria. Isso significa que no Reino do Sul, onde Ezequias reina, ele observa todo acontecimento relacionado ao Império Assírio, que é um império representativo para essa lição. A gente pode destacar também que Ezequias ele sucede o seu pai Acais, e Acais ele vai ser um exemplo contrário àquilo que acontece no reinado de Ezequias. A gente pode dizer, obviamente, que Ezequias, que é representado como um modelo de firmeza e fé, ele vai fazer coisas contrárias ao seu pai. Por quê? Durante o reinado de Acais, seu pai, Judá ele teve totalmente entregue em servidão política, em servidão religiosa. Acais também vai ser um rei idólatra, ele vai fazer imagens de fundição a Baalins, que é a representatividade desses deuses que os assírios prestavam culto. Acais ele vai queimar incenso a esses deuses estranhos, e principalmente o que vai assustar aqui na vida de Acais, pai de Ezequias, é que ele foi capaz de sacrificar os seus próprios filhos no fogo. Isso representa culto, isso representa sacrifícios relacionados a nações pagãs que adoravam a outros deuses. Quando você lê o 2º livro das Crônicas, no capítulo 28, versículo 3, você vai encontrar essa referência sobre o sacrifício dos filhos de Acais. Mas o fato é que se a gente não pode ter a confirmação de data sobre esses sacrifícios, o fato é que Ezequias ele sobrevive a essa situação de um pai idólatra e que sacrificava os próprios filhos. No ponto 1 da lição, a gente vai perceber que vai ser tratado a ideia de renovação da aliança com o Senhor. Por quê? O fato de Ezequias ter recebido esse péssimo exemplo de seu pai, ele não se deteve a essas barreiras hereditárias para ele manifestar uma conduta agradável aos olhos do Senhor. Por quê? Ezequias ele vai ser a representatividade de um ótimo líder. Ezequias ele vai lutar contra essa idolatria instaurada em Judá. Ezequias ele vai reabrir e restaurar o templo enquanto lugar de adoração, por isso também ele vai restabelecer o culto ao Senhor. E nesse processo de restauração da adoração e do templo, Ezequias ele vai promover o que podemos chamar de um verdadeiro choque de ordem em Judá. Por quê? Ele vai retirar essas imagens, vai demolir esses ídolos dos lugares altos que existiam em Judá. Os lugares consagrados a esses deuses estranhos, eles vão ser demolidos. Quando a gente lê o 2º livro dos Reis, no capítulo 18, no versículo 4, a gente vai ver a menção, por exemplo, de uma serpente de metal, que é uma víbora de bronze. Esse era um objeto de idolatria que fazia remissão
a fatos, né, que aconteceram no passado relacionado à vida de Moisés, em relação à caminhada do povo no deserto. Ezequias ele vai fazer a reabertura do templo, vai restaurar o templo. Interessante porque a Bíblia também vai nos mostrar que Ezequias ele fez uma limpeza no templo. Ele retirou as imundícias que existia no templo. Ele fez uma organização da ordem de culto. Começou a restaurar a ideia também de festas que eram típicas do cenário religioso para o povo de Judá, como a celebração da Páscoa, mas um fato que é muito interessante de nós percebermos sobre a vida de Ezequias. Ele vai conclamar a nação ao arrependimento. A gente pode, dessa maneira, inferir ou até diretamente observar isso no texto bíblico, que Ezequias ele tinha o objetivo de libertar Judá da dependência política da Síria, porque ele estava indo contrário a todas essas práticas que tinha a ver com a aliança que o seu pai Acás tinha, mas principalmente ele queria levar a consciência ao povo em relação ao arrependimento e para que o povo se tornasse contrário às ideias de idolatria. Por que isso? A Síria ela exercia um comando militar, um comando político nesse período do mundo antigo e era, de fato, uma ameaça. Você imagina, por exemplo, você ser aliado daquilo que te traz ameaças, daquilo que vai contra os seus princípios. Era assim. Judá era aliado de um exército que controlava outras nações, que tinha um poderio bélico, que tinha uma influência religiosa, e Ezequias percebeu tudo isso. E aí, tendo em vista que no governo de Acás, Judá, até pagar impostos aos assírios, né, por conta da servidão que existia, Ezequias acendeu um sinal de alerta ao observar todo esse cenário político também. E aí, o que acontece? Quando Ezequias ele observa todo esse cenário, que é o que vai ser tratado no ponto 2 da lição, que o inimigo se aproxima, Ezequias ele acaba revoltando o inimigo. Por quê? Primeiro que ele vai ser contrário a algumas questões relacionadas às questões religiosas, mas também essas questões do tributo. É o que está em 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 17, que no 4º ano do reinado de Ezequias, ele vai interromper o pagamento dos tributos. Agora, vamos levar em conta também alguns fatores. Quais são esses fatores que a gente deve levar em conta? São os fatores espirituais. Porque você acha que só o fato de Ezequias cessar o pagamento de impostos vai ser a causa do inimigo se aproximar para um ataque? Não. Como foi dito aqui, Ezequias ele tirou de Judá tudo o que dividia a atenção do povo em relação a Deus. E depois dessas coisas, né? Isso é interessante porque no segundo livro das Crônicas, no capítulo 31, no versículo 1, vai dizer assim: e depois dessas coisas, que coisas são essas? São todas essas ações e atitudes de Ezequias relacionadas tanto às questões dos tributos, mas também às questões espirituais. Ezequias ele era um homem que confiava em Deus. É tão interessante isso porque a Bíblia vai mencionar também no capítulo 18 do segundo livro dos Reis que Ezequias ele confiou em Deus de tal maneira que não houve outro igual a ele em Judá. Quer dizer, Ezequias era um homem distinto em relação à sua postura e em relação àquilo que agradava a Deus. E aí o Império Assírio, e aí já comandado por Senaqueribe, que é ali quem comanda as diretrizes do Império Assírio nessa época de Ezequias, ele vai ter toda uma questão relacionada à ambição expansionista, em relação também à maneira de ele dominar sobre essas nações, a maneira com que ele recebia também os tributos, e quando cessa esses tributos e Judá mantém uma contrariedade a toda a ideia do domínio assírio,
ele vai fazer o quê? Um cerco relacionado a Judá. Então Senaqueribe, com toda essa sua ambição, ele vai cercar Jerusalém. Ele vai agrupar os seus tesouros nas cidades que são conquistadas, vai colocar o seu exército diante de Jerusalém, e aí Ezequias ele começa ali a ter um problema. Ezequias ele vai, obviamente, tentar impedir essa investida da Síria, dizendo que pagaria tudo, né, que Senaqueribe quisesse, conquanto que ele saísse das suas terras. Isso é, olha só, Senaqueribe, a gente paga tudo que você quiser, mas não venha agrupar os seus tesouros aqui, não venha colocar as suas coisas aqui, deixa, né, as nossas terras. Essa era a condição que Ezequias estava dando a Senaqueribe nesse momento em que ele cercava Jerusalém. Mas mesmo tendo enviado prata, ouro a Senaqueribe, o que vai acontecer? Lembre-se, o problema aqui não era apenas um problema relacionado às questões financeiras, às questões políticas. Existia uma ideia de uma contrariedade espiritual que Ezequias impunha por conta das suas atitudes ao que era o desejo de Senaqueribe. E o que aconteceu? Não demorou muito para que Ezequias pudesse perceber que as tropas inimigas estavam em Laquis, que é ali aproximadamente 14 quilômetros de Jerusalém. O rei, né, assírio, Senaqueribe, ele designou um grande exército para poder atacar Jerusalém. Ele pretendia, obviamente, obter uma rendição total de Ezequias e de Judá. E aí, quando os judeus estivessem ali, né, no aqueduto, ou seja, em uma posição de boa visibilidade, o que ia acontecer? Ele ia fazer uma ação, uma movimentação para intimidar. Você pode ver isso também no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 36, de 1 a 10, e no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, do 21 ao 35. E aí vai começar aqui um ponto muito crucial para essa lição, que são as ameaças de Senaqueribe. Senaqueribe ele vai aqui começar a ameaçar o povo de Judá. Os assírios eles vão atemorizar Judá, vão fazer ameaças, eles vão destilar toda a sua soberba. E eu poderia dizer para você, eu peço para que você anote, depois você faça a leitura do segundo livro das Crônicas, o capítulo 32, principalmente a partir do versículo 11. Você vai ver a maneira soberba com que Senaqueribe ele levava, através dos seus mensageiros, através do seu exército, uma mensagem para poder aterrorizar o povo de Judá. Mas principalmente ele manifestava essa soberba. Ele vai falar ali de que outras nações não resistiram ao seu poderio, não resistiu às suas invasões. Quer dizer, o que ele está dizendo? Ezequias, não tenta se manter de pé contra o meu exército, porque você vai acabar aí sofrendo uma derrota vergonhosa. E aí ele, de alguma forma, ele comemora, né, vitória antes da hora. Mas toda vez que o povo de Deus é afrontado, toda vez que o povo de Deus ele sofre um ataque do inimigo, ele tem um caminho. Ele tem um caminho que é buscar a Deus. E aqui a revista ela vai falar sobre uma resposta profética em relação a esses ataques de Senaqueribe. Ezequias ele vai fazer com que os seus representantes, né, aqui mencionado na Bíblia, como Eliaquim, Sebna e Joá, eles vão ouvir essas declarações de Senaqueribe, do exército de Senaqueribe, e eles vão rasgar as suas vestes como um sinal de tristeza, um sinal de indignação. E eles vão levar essa notícia para Ezequias. A notícia dos mensageiros e do exército de Senaqueribe vai ser enviada por esses homens que representam Ezequias, e Ezequias vai ouvir a notícia.
e Ezequias ele também vai rasgar as suas vestes. Só que Ezequias, após ele rasgar as suas vestes, a Bíblia vai dizer que ele vai ao templo. Ele vai ao templo, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, do 1 ao 4, vai dizer que ele rasga suas vestes e vai ao templo. E ele vai pedir para que os seus representantes fossem até o profeta Isaías. Veja a consciência de Ezequias em relação a pedir ajuda de Deus no templo e de também enviar ao profeta Isaías aquilo que estava acontecendo, aquilo que era uma demanda perceptivelmente política, mas também uma demanda espiritual. E aí Ezequias, a gente vê no capítulo de número 19 do segundo livro dos Reis, uma oração, porque Ezequias ele não tinha o controle da situação. Ezequias ele não tinha possibilidade de ver todo aquele exército numeroso de Senaqueribe contra Judá, ele não conseguiria resistir. E aí o que Ezequias vai fazer? Ele vai orar a Deus. Anote aí para poder você ler a súplica de Ezequias, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 19, do versículo 14 ao versículo 19. Em suma, Ezequias ele vai clamar a Deus, reprisando toda a mensagem que Senaqueribe enviou, a questão de Senaqueribe insultar, a questão de Senaqueribe zombar do próprio Deus em relação ao ataque que ele estava ali prometendo fazer. Quer dizer, estava colocando em xeque não somente o povo de Deus, mas estava colocando em xeque o Senhor quanto à sua soberania, quanto ao seu poder. Senaqueribe de fato zombou não somente do exército de Ezequias, não somente zombou do povo de Judá, como zombou do próprio Deus. Então, Isaías, que tinha sido avisado por conta do envio da mensagem sobre os representantes de Ezequias, Isaías vai dizer uma coisa para ser enviado como mensagem a Ezequias. Lembre-se que Ezequias tinha clamado, Ezequias tinha ido ao templo, Ezequias tinha buscado auxílio do profeta Isaías. E no segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 20, vai dizer assim: então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. E essa mensagem vinda direta do Senhor, que diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. E aí na sequência, a suma da mensagem de Isaías, no versículo 32 e 33, diz assim, portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Meu irmão, enquanto você ora, Deus, ele dá uma palavra ao profeta, ele dá uma mensagem que chega até você, uma mensagem que chega até o teu coração para direcionar. O mais interessante é que quando a gente vê toda essa história, no momento em que Ezequias ele envia seus representantes ao profeta Isaías e ele ora no templo, a Bíblia vai nos dizer que o profeta Isaías também orava. Como que é interessante isso? Leia o segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, você vai ver que enquanto o rei Ezequias orava, o profeta Isaías também já orava. O que significa? Enquanto você está clamando, tem um profeta de Deus que também está clamando pela sua vida. Às vezes você despreza a vida daqueles que Deus colocou diante de você, daqueles que Deus colocou para poder direcionar a sua vida. E sabe a petição que você está fazendo? Sabe a oração que você tem colocado diante de Deus? Talvez seja a mesma oração
que o líder que Deus colocou sobre a sua vida também está fazendo. Você está orando por bênção e Deus está colocando no coração do seu líder para que ele ore, para que bênçãos venham sobre a sua casa, que bênção venha sobre a sua família. Foi assim que aconteceu. Enquanto Ezequias orava, o profeta Isaías também orava. Quando os representantes de Ezequias chegam até a presença de Isaías, Isaías já tinha orado. E Isaías já tinha uma palavra vinda do céu para poder enviar para Ezequias. E aí o que vai acontecer depois de todo esse cenário? Quando você observa o capítulo 32 do segundo livro das Crônicas, a gente vai ver algo muito interessante. No versículo de número 21 vai dizer assim: e o Senhor enviou um anjo. Quando Deus enviou a resposta que nada aconteceria contra o povo de Deus, Deus enviou um anjo. E naquela mesma noite, todos os homens de combate dos exércitos da Síria que estavam ali acampados, eles foram destruídos. Deus destruiu todo o acampamento dos homens da Síria. O que isso significa? Isso significa que a Bíblia dá números, é aproximadamente 185 mil homens. Você sabe o que são 185 mil homens acampados ao redor de Jerusalém, que são destruídos por um único anjo que Deus envia? Isso mesmo, a Bíblia vai dizer que eles foram envergonhados. Envergonhados. Eles foram envergonhados. O que vai acontecer? Senaqueribe, ele vai ver todo esse cenário de destruição causado pelo poder de Deus e ele vai voltar envergonhado para sua terra. E o que vai acontecer depois disso? A Bíblia vai relatar que Senaqueribe, ele vai voltar para sua terra e ele vai ali, tempos depois, ser destruído pelos seus próprios filhos. Olha que cenário de derrota, olha que cenário de vergonha. Lembra que Senaqueribe zombou do povo de Deus? Lembra que Senaqueribe ele zombou dos exércitos de Deus, mas principalmente ele zombou do próprio Deus. Como diz no programa que é muito conhecido de todos aqui no nosso Brasil, no programa do Raul Gil tem um quadro chamado o quadro do banquinho. E aí, no quadro do banquinho, Senaqueribe pegou o seu banquinho e saiu de mansinho. Senaqueribe pegou a vergonha e teve que levar para a sua terra e para os seus deuses. A vida de Ezequias fala muito sobre essa ideia de Deus lutar por ele, lutar pelos interesses dele e lutar pelos interesses da nação. Nesse período em que a fidelidade a Deus foi um marco da vida de Ezequias. Mas a vida de Ezequias vai trazer algumas lições para nossas vidas. Uma é que a superioridade humana, quando está na mão dos nossos inimigos, não significa que Deus não vai agir. Pelo contrário, significa que Deus ele vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Senaqueribe possuía um grande exército com numerosos soldados que estavam ali cercando Jerusalém para derrotar Judá. O quantitativo era grande, a força bélica era grande, mas eles não contavam que em Jerusalém existia um Deus que lutava contra as forças que, por maiores que pudessem ser, não eram maiores do que a força do nosso Deus. Isso mostra que Ezequias ele confiou no Senhor. Mesmo que ele pudesse ter se preparado para a guerra, tivesse construído estratégias para esse momento, Ezequias ele confiou no Senhor. Outra lição muito interessante é que no final desse processo de tentativa de incursão do Império Assírio, Ezequias ele vai repetir um ato. A Bíblia vai relatar que algum tempo depois, Ezequias
né, por intermédio de Isaías, ele recebe uma mensagem de que ele deveria se preparar para a sua morte. A Bíblia vai dizer que Ezequias ele ficou angustiado. E aí o que aconteceu? Mais uma vez, Ezequias ele vai se colocar em oração. E ele vai receber uma pronta resposta à sua súplica. A noção que nós temos é que quando o profeta Isaías ele vem trazer essa mensagem, uma mensagem de que Ezequias ele tinha que se preparar para a morte naquele mesmo momento, como se num virar a porta de Isaías em relação a essa mensagem, Ezequias ele vai orar, ele vai clamar e Deus vai ouvir a oração. E a Bíblia vai dizer: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Você vê isso no livro de Isaías, no capítulo 38, do 1 ao 5, e no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, do 1 ao 6. Pode ser que essa enfermidade que assolava a vida de Ezequias foi, né, ali imputada por Deus, porque Ezequias, né, ao tomar ciência da doença, ele pôde ser tratado do seu orgulho. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, vai tratar sobre essa ideia do orgulho de Ezequias. A gente pode vislumbrar várias questões, mas o fato é que Deus queria tratar de Ezequias. E o clamor de Ezequias, mesmo diante da gravidade da sua doença, vai fazer com que ele recorra a Deus. Mesmo que, mais uma vez, por um momento de crise, mais uma vez no momento de adversidade, seja agora por fatores relacionados à sua própria vida, relacionados à sua enfermidade, em relação à sua própria demanda, Ezequias ele retorna a fazer aquilo que era o que era de costume para ele, recorrer a Deus nos momentos de dificuldade. A lição ainda vai falar sobre a lição que traz sobre a vida de Ezequias para nós buscarmos ser prudentes. Uma situação que parecia inofensiva, mas que é narrada também na história de Ezequias, é que ele teve essa atitude imprudente, mas ela é uma atitude que a gente pode dizer que é hospitaleira, mas desaprovada por Deus. Aconteceu que o rei da Babilônia, aquele período, o rei da Babilônia, ao saber das enfermidades de Ezequias, ele enviou alguns mensageiros até Ezequias e uma carta e um presente. Obviamente que não se tratava de uma simples cortesia entre os soberanos. Lembre-se que essa fase, nesse período da história, todas as ações políticas elas tinham um quê de interesse. E aí o que acontece? Ezequias ele vai, nesse momento da sua doença, ele vai, de maneira imprudente, receber esses mensageiros e mostrar toda a riqueza. Isaías, que é o profeta que direciona a vida de Ezequias, ele vai perceber essa estranha movimentação no palácio, e pergunta ao rei Ezequias quem eram aqueles homens e o que eles faziam ali. Ezequias vai e diz ao profeta que eram emissários babilônicos e que foram visitá-los. E aí, ao saber que o rei mostrou todos os tesouros àqueles homens, Isaías vai dizer o seguinte, você pode ler isso no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, no versículo 17. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Veja que isso é algo profético. Algo profético porque anos depois, o Império Babilônico ele vai de fato adentrar em Jerusalém
e, como foi dito no início da lição, eles vão fazer incursões e vão dizimar de alguma forma o povo de Judá, o sistema de monarquia em Judá, e vai fazer com que esse povo seja cativo. A gente, quando observa essa história, a gente compreende que a gente não pode franquear, né, as portas da nossa casa para poder colocar pessoas que muitas das vezes não estão atreladas aos propósitos de Deus para nossas vidas. Ezequias aqui ele vai abrir as portas do palácio para essa visita babilônica e, obviamente, numa gentileza, ele acaba mostrando aquilo que não deveria mostrar. Eu concluo essa lição dizendo para você que Ezequias ele foi um homem que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele andou no caminho de Davi, seu pai, né, a representatividade de Davi como modelo no trono em Judá, mas também vai mostrar que Ezequias ele teve alguns percalços. Esses percalços eles podem ser entendidos como falhas relacionadas a todos os seres humanos que possuem falhas, possuem momentos de instabilidade, mas nós não podemos terminar essa lição concluindo que Ezequias ele foi um exemplo. Como a lição fala, ele é um modelo de firmeza, de fé, mas principalmente o que me chama a atenção na vida de Ezequias é a sua fidelidade para com Deus e também a maneira com que ele busca a Deus em momentos de adversidade. Eu não sei qual a adversidade que você está passando, eu não sei qual o problema que pode estar assolando a sua vida nesse tempo, mas você tem que fazer como Ezequias. Se volte para Deus, clame ao Senhor, confie no Senhor, porque Deus ele é capaz de dar ordem, como foi para com Ezequias no momento do ataque assírio, um anjo apenas ser designado por Deus para resolver toda a problemática que existe na sua vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Foi um prazer estar aqui com você para mais um CDcast, chegando ao final do nosso trimestre, faltando aí apenas 2 lições. Eu quero reforçar aqui para você o pedido de você seguir as nossas redes sociais, @crentedocente no Instagram, facebook.com/crentedocente, e aqui no YouTube, você curtir, você deixar o seu comentário, compartilhar e acionar aqui o sininho para você ficar por dentro de cada uma das lições que são aqui ministradas. E se você tem interesse de participar da sala VIP do Crente Docente, não deixa de clicar aqui no link que nós vamos deixar na descrição ou do contato para poder você entrar na sala VIP e usufruir de materiais exclusivos de maravilhosa qualidade. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, querendo Deus.